Quero saudar a mãe da igreja, excelência do Senhor, com a graça e paz. Quero saudar também ao pastor Manuel Mário. Foi uma surpresa para mim, quando eu atendi o celular, eu estava a trançar. Depois eu vi, graça e paz, ministra. Eu fiquei a pensar que aqui é o pastor Manuel Mário, meu coração, que honra de receber chamada do homem de Deus. Muito obrigada pelo convite. Quero saudar também a missionária Joyce. Aleluia. Não estou sozinha, vim com o pianista Roberto e o baterista. Estamos todos aqui para adorarmos ao nosso Deus, amém? Mas antes de adorarmos ao nosso Deus, o Espírito Santo me incentivou a contar um testemunho para a igreja. Para tal, eu quero pedir 15 minutos. Desculpa, pastor, acho que não estava na agenda. Amém. Peço para a igreja tomar o seu assento por 15 minutos. Amém. Como a igreja viu, né? Eu estava sendo acompanhada com os meus irmãos, né? Eu sou deficiente visual, não de nascença, mas uma deficiência adquirida. Então, eu quero contar um testemunho relacionado a esse sentido. Amém? Eu conheci a Jesus em 2015, na época eu tinha 13 anos de idade. Por intermédio de uma amiga minha que orava bastante, ela me disse assim, eu era católica, Graça, você precisa conhecer o meu Deus, você precisa saber como é que Ele age. E eu fui aprendendo com ela e eu decidi também experimentar esse Deus. Eu me lembro que subi a um monte com ela e eu falei assim para Deus, eu disse, Deus, eu nem sabia como orar na verdade. Eu só disse que eu quero sentir alguma coisa. Aquela coisa que a minha amiga sempre sente quando ela ora, eu quero sentir hoje. E graças a Deus, o Senhor Jesus me visitou com a sua presença naquele dia pela primeira vez. Com o andar do tempo, eu fui caminhando na presença do Senhor Jesus. E em 2016, eu recebi uma palavra profética do homem de Deus, dizendo que eu tinha que subir para o ministério do louvor, para servir a Deus. Só que não era a minha vontade, porque sempre tive vontade de ser a ministra da palavra. Mas Deus disse para poder subir no ministério do louvor e eu subi e comecei a servir. Em 2017, começou a minha história com Deus. Eu quero que você pergunte para o seu irmão, como vai a sua fé? Diga para outro irmão que está do seu lado, vai tudo bem consigo? Amém. Em 2016, nos finais, eu comecei a ter alguns probleminhas de visão, mais ligeiros. E indo eu para os hospitais, eles disseram que eram problemas normais, não tinha nada a ver com algo grave e eu estava medicando. E no final, quase no mês de novembro, a minha mãe começou a ficar doente. Eu sou a irmã do meio de 3 irmãs. E nós morávamos com a nossa mãe e o nosso pai morava aqui na beira e eu era de Chimoio. Então, no final de 2016, a minha mãe começou a ficar muito doente mesmo. Então, eu comecei a fazer campanhas de orações para que Deus pudesse curar a ela, para que Deus pudesse restaurar a vida dela. Mas no ano de 2017, no mês de dezembro, o Senhor Jesus levou a ela. Foi uma grande tristeza para mim, porque eu estava orando bastante para que Deus pudesse tirar a enfermidade e curar a ela, mas Deus não fez, porque não era da vontade dele. Isso foi no dia 4 de dezembro de 2017. Até aí aconteceu todo o funeral. Eu me conformei, né, com a vontade do Senhor e comecei a caminhar. E no mesmo mês, no dia 20,
o nosso pai nos levou para fazer compras porque já estávamos mesmo na véspera do Natal. Então, nesse sentido, quando estávamos já fazendo as compras, no final das compras, o nosso pai, o meu pai neste caso, começou a passar mal no carro. Começou a passar mal. Tentamos orar, tentamos pedir ajuda para as pessoas, né? Para poder nos ajudar a levar para o hospital, porque ninguém sabia conduzir o carro. Mas as pessoas negavam, porque se calhar não queriam a responsabilidade de alguém ter que perder a vida no seu carro. E ficamos por muito tempo procurando ajuda e ninguém deu essa ajuda. E muito tarde já ele estava tão mal que até ele já estava a morder a sua língua. Então chegou alguém de boa fé e disse que ele poderia ajudar. E assim foi, carregaram a ele para o hospital. Na época eu tinha 14, a minha irmã mais nova tinha 11 e a minha irmã mais velha tinha 22. Então, quando chegaram lá no hospital, nós ainda ficamos atrás para atender assunto do carro, porque nós estávamos a conseguir a conduzir. Mais tarde, quando conseguimos alguém para conduzir o carro, levou-nos ao hospital. Quando chegamos lá, os médicos olharam para nós e disseram assim: demoraram e ele já não está mais entre nós. E no momento eu não me caiu a ficha, não acreditei. Foi como se eu estivesse num sonho. Mas assim aconteceu. Ele perdeu a vida também no mesmo mês, né? No mesmo ano, no dia 20. E corremos com todas as cerimônias e ocorreu tudo, né, para a vontade de Deus. E continuei caminhando na presença de Deus com algumas sequelas. Já tinha feridas, né, por causa desse assunto. Porque eu perguntava por que estava acontecendo tudo aquilo, sendo que eu era crente, sendo que eu adorava e eu servia a Deus. Com o passar do tempo, em 2018, eu comecei a apresentar sérios problemas de visão. E quando eu fui para o hospital, eles disseram que não era nada. Já no fim, os meus olhos começaram a mudar de cor, começaram a ficar azuis. E eu voltei para o médico, estava lá um médico cubano, e ele me fez todas as análises oculares e ele disse que eu tinha glaucoma. Glaucoma é uma doença, né, nervótica, neste caso, que quando não tratada cedo, ela pode bloquear a veia que transmite informação do olho para o cérebro. Porque o nosso olho é como se fosse uma câmera. E a nossa veia, essa nervótica, que transmite a informação do que o olho vê para o cérebro dar significado. Então, eu tinha uma doença, uma tensão nesta veia. Então, só que quando o médico descobriu, já era muito tarde. Fiz a operação no olho, mas infelizmente não deu certo. Né? Não vi nenhum tipo de melhoria e eu decidi não mexer o outro olho para não criar sequelas. Então, em 2019, eu perdi totalmente a visão. Totalmente. E quando isso aconteceu, eu acho que eu já nem tinha fé. Eu acho que eu já nem tinha fé. Porque eu comecei a passar por um momento tão difícil que eu não estava conseguindo conciliar tudo que havia acontecido em tão pouco tempo comigo. E eu pensava assim, ser cristão é assim, você ora, Deus não faz, aquilo que você pede, Deus tira. E eu estava exatamente assim nesse sentido. No mesmo ano, por causa de tanta depressão, tanta dor, eu decidi tirar a minha própria vida. Eu tentei o suicídio uma vez, mas nesse suicídio que eu tentei, o Senhor Jesus me ajudou, porque eu não conseguia efetuar. E quando eu estava mesmo para tomar o remédio, eu adiei. Quando eu adiei para o dia seguinte, na mesma noite, eu vi 2 seres lutando pela minha vida. O diabo dizendo que eu pertencia a ele e o anjo do Senhor dizendo que não, que eu era serva do Senhor. E nesse sentido, quando eles lutavam, o anjo ganhou. E eu, quando acordei, imediatamente eu tirei o remédio e fui deitar para fora. Amém.
Mais uma vez, Deus mostrou a sua mão sobre a minha vida. Mas ainda nesse sentido, eu ainda não entendia a vontade de Deus. E eu passei ainda por uma depressão tão profunda que eu ficava todos os dias a chorar. Deus, por quê? Assim eu não vou fazer mais nada. Como é que eu terei amigos? Amigos vão me discriminar por causa da minha deficiência. Como é que eu vou estudar? Estava tudo um caos na minha vida. E eu me lembro que em 2020, quando eu já vim para a Beira, eu estava no meu quarto e eu falei para mim assim: eu já tentei de tudo, já orei, já tentei me suicidar, tudo isso não deu certo, já fiz de tudo mesmo. E eu assim falei de uma forma muito sincera, e eu creio, e eu sei que naquele momento eu não estava orando com fé. Eu estava orando no desespero. Eu disse assim: Deus, eu já tentei de tudo e não deu certo. Hoje eu quero entregar o controle para o Senhor. Eu disse: Deus, se você me ouve, eu entrego agora mesmo todo o controle da minha vida, para que o Senhor possa fazer e motorizar como o Senhor quiser. E quando eu falei isso, imediatamente eu ouvi a voz de Deus. Ele disse assim para mim: filha, eu não te deixei e eu não te abandonei. Eu estou consigo. E quando aquela voz começou a falar comigo, eu falei assim: então, que Deus não me deixaste, como é que eu vou estudar agora? Como é que eu vou fazer as coisas? Porque eu já havia terminado o ensino médio, 12ª classe, mas com muita dificuldade. Porque a professora, nesse caso, a diretora de curso, havia dito para que eu pudesse parar de estudar por causa da minha deficiência. Mas graças a Deus não aconteceu. E ele disse assim: eu vou arrumar todas as coisas. E eu, desde aquele momento, eu descansei. Deus me ajudou em todos os detalhes. Desde o momento que eu disse para Deus que eu já não queria mais tomar o controle da minha vida, Ele começou a trazer pessoas certas no momento certo. Ele começou a levantar anjos para me ajudar. Ele deu capacidade a minha irmã para trabalhar, para ter alguma coisa, para nos sustentar. Deus começou a arrumar tudo na minha vida. E hoje eu sou licenciada. Eu fiz ensino de história. Aleluia. Eu sou licenciada e tenho uma família maravilhosa. Eu nunca percebi nenhum tipo de discriminação da minha família. Nunca. Aquilo que eu mais temia de que amigos já não iriam mais andar comigo, já não teriam amizades por causa da minha deficiência. Deus provou para mim o contrário. Tenho amigos maravilhosos, né? Amém. Então, com tudo isso, Deus me levou a trazer uma questão para a mãe da igreja nesta noite. Quero que você reflita quem você é quando a vida começa a apertar. Qual é a posição que você toma quando a vida começa a apertar? Eu vejo muitas das vezes os nossos irmãos, quando passam por um momentinho difícil, começam já a ameaçar Deus. Deus, se você não fazer, eu já não vou mais para a igreja. Deus, se você não fazer, eu já não vou mais te adorar. Mas Deus está lá sim, mas Ele está à espera de você tomar a atitude certa. Porque quando você toma a atitude certa, é aí onde Ele se move na sua vida. Quando você decide fazer as coisas por si, Ele não tem como fazer, porque até aí você tem capacidade. Porque Deus é um Deus de impossível. É um Deus que age quando as nossas capacidades já não tem mais como fazer as coisas. E nesse sentido, eu não sei se você desistiu de alguma coisa. Eu não sei o que aconteceu consigo na sua vida. Mas eu quero te dizer assim: tome a posição correta. Deixe as coisas no controle de Deus, porque Ele vai suprir todas as suas necessidades. Amém? Ele vai suprir todas as suas necessidades. Ele é fiel, Ele não muda, Ele não falha. A palavra de Deus me levou para o livro de Atos e me mostrou Paulo e Silas. Paulo e Silas eram servos de Deus, servos que serviam fielmente a Deus. Mas olha aqui, em dado momento, Paulo e Silas foram levados, foram chicoteados,
foram humilhados em praça pública e, além do mais, foram levados, foram colocados num cárcere. E não só foi suficiente, como também ataram os seus pés com correntes. O que mais me impressiona nesse capítulo é que, se fosse eu e você, estaremos a murmurar. Se fosse eu e você, estaremos a dizer: Deus, se nós te servimos, como é que o Senhor permitiu isso? Eu admiro a ousadia de Paulo e Silas, porque eles, mesmo acorrentados, eles disseram assim: nós vamos orar, nós vamos adorar. E quando isso começou a acontecer, quando eles se levantaram, começaram a orar, quando eles começaram a louvar a Deus, olha o que o Senhor fez. Fez o extraordinário. As cadeias se quebraram, as correntes não resistiram ao poder. E eu quero te convidar nesta noite a se levantar. Quero que você fique de pé neste momento. Vamos tomar o posicionamento correto. Eu sei que às vezes os fatos pesam, mas eles podem se tornar muito leves diante da presença de Deus, amém? E eu quero te convidar você a buscar a presença de Deus. Se você puder orar agora, pode orar e diga: Senhor, eu entrego todo o controle da minha vida para o Senhor. Senhor, faça de mim a sua morada, faça de mim